Muito bem, este é Conexão Futura, aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site que está aí na sua tela, futura.org.br/Conexão Futura, que você encontra os nossos destaques da semana. Aqui tem esse programa que foi bem bacana sobre os esportes paralímpicos. Recebemos aqui o João, que está aparecendo na imagem para você, que é jogador representando o Brasil aí no time de basquete paralímpico, vai estar participando dos jogos aí no segundo semestre. Então fique ligado, assista aí quantas vezes quiser e compartilhe nas suas redes sociais. Bom, e você deve ter visto a expressão pedaladas fiscais estampar a capa de todos os principais jornais do país nos últimos meses. Esse é o termo que ficou popular para explicar as manobras no orçamento de um governo na prática aí de atrasar pagamentos de contas, e ganhou ainda mais repercussão quando as pedaladas foram apontadas como fundamentações técnicas do pedido de impeachment em andamento contra a presidente afastada Dilma Rousseff. Essas medidas geram, claro, muitas dúvidas e também muitas polêmicas. Afinal, pedalada fiscal é um crime? E o atraso no pagamento aos bancos públicos configura aí uma operação de crédito informal e ilegal? Bom, para discutir essas e outras questões em relação ao orçamento público, a gente recebe aqui no estúdio hoje o Flávio de Leão Bastos, que é professor de Direito Constitucional da Universidade de Mackenzie. Obrigado, professor, pela presença. Obrigado, tudo bem com você? Tudo bem. Valeu. Agradeço a todos pela oportunidade. Muito bom, obrigado por estar aqui conosco hoje no estúdio. E também conosco o Istvan Kasnar, que é professor de Economia, assessor da presidência da Fundação Getúlio Vargas. Bem-vindo, professor. Tudo bem com você? Tudo muito bem, obrigado. É um bom momento para todos nós estar se aproximando neste debate, quero crer. Com certeza. Aí você de casa, então fique ligado. Ao longo dos próximos 25 minutos, nossa ideia aqui é tentar tirar as dúvidas mesmo que muita gente ainda tem, muita discussão acaba acontecendo aí por conta dessas dúvidas e incertezas em relação a pedaladas fiscais. E é impossível iniciar a nossa conversa aqui sem mencionar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei, que é a complementar número 101, de 4 de maio do ano 2000, que estabelece no regime nacional parâmetros a serem seguidos relativos ao gasto público de cada ente federativo, a União, os estados e os municípios. Então já começa o programa de hoje passando a primeira pergunta aqui ao nosso convidado em relação à legislação. O que prevê essa lei em relação às chamadas pedaladas fiscais, professor Flávio? Perfeito. Bem, a Lei de Responsabilidade Fiscal busca estabelecer limites à atuação do administrador, do gestor público, no que tange ao orçamento. Vale dizer, de uma forma mais didática, não é? Para o nosso telespectador compreender. Assim como temos que manter controle sobre o orçamento pessoal, também o governo deve manter o controle sobre o uso do dinheiro público. Daí a Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que vem estabelecer tais limites, inclusive prevendo, e este é o ponto mais interessante para o nosso debate de hoje, prevendo no seu artigo 36 que bancos públicos ou privados, autarquias são aquelas instituições públicas que tratam de temas específicos, são estruturas especializadas. Exemplo, o INSS, que cuida da Previdência Pública. Não é? Esse artigo 36 proíbe, veda, que estas entidades financiem o Tesouro Público, não é? Quanto às despesas que a este cabe. Vale dizer, não pode o governo, qualquer governo, não pode hoje, segundo a legislação brasileira, utilizar dinheiro dessas entidades para custear despesas que lhe cabem. Este é o ponto inicial, a premissa que nós devemos estabelecer para partirmos aí para a identificação do que é que está acontecendo. Bom, então, tentando dar alguns exemplos aqui, conto com vocês para me ajudarem nessa explicação, tentar pontuar um pouco mais. Então, os bancos públicos, no caso, a Caixa Federal e o Banco do Brasil, o INSS, Federal, que você mencionou. Banco do Brasil, BNDES também. E INSS. Inclusive, estes foram, além de alguns bancos privados, foram os principais atores do ponto de vista da estrutura administrativa, envolvidas nessa questão, que começa com um pedido de investigação do Ministério Público em setembro de 2014.
Então, a pedalada, no caso, seria, na verdade, a utilização, sim, dos recursos desses bancos, dessas entidades, para pagar custos que não são relacionados diretamente a serviços prestados pelos bancos. Perfeito. A dinâmica consiste no seguinte: o Tesouro e o Ministério da Fazenda repassam a essas entidades valores para que elas financiem os projetos sociais. Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, etc. O que teria supostamente sido feito? O dinheiro não foi repassado. Com isso, o superávit primário do governo, ou seja, aquelas despesas com pagamento da dívida pública, ficou positivo. E, entretanto, estas entidades tiveram que continuar financiando estes projetos sociais com dinheiro próprio. Na interpretação daqueles que entendem que houve uma violação da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que nada mais aconteceu foi o financiamento do governo por estas entidades. Esta é a dinâmica que está sendo questionada ainda. Em relação ao que isso pode causar de efeitos aí para a economia do país, principalmente, eu acho que o exemplo que se usa no caso, por exemplo, né, do Bolsa Família, os beneficiários foram até a Caixa, continuaram recebendo seu benefício, mas esse dinheiro, então, era fornecido pelas reservas da Caixa, porque o governo federal não estava repondo esses repasses. Perfeito. Agora, isso pode causar uma confusão até mesmo entre investidores, entre economistas, em relação a qual a situação do Tesouro Nacional, professor, em relação ao temos ou não temos esse dinheiro em caixa, se está sendo pago, supostamente está tudo certo, se o beneficiário está recebendo lá o seu Bolsa Família, por exemplo? Certamente que sim. Na verdade, as pedaladas fiscais não deixam de corresponder a uma jogada contábil, financeira, que a rigor é inaceitável em finanças públicas. O que nós desejamos a rigor é que exista uma disciplina fiscal e, sobretudo, uma transparência no bom uso do recurso público. Quando um governo começa a utilizar, mediante artifícios diversos, por meio de uma Caixa Econômica Federal, um Banco do Brasil, um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e outros bancos, pode ser um Banco da Amazônia, pode ser um Banco do Nordeste do Brasil. O Caixa, os serviços e as atividades dessas entidades, nós passamos, na verdade, a verificar de que esses serviços têm que ser pagos, esses capitais necessitam ser ressarcidos o quanto antes possível. Se simplesmente um serviço é realizado e ele é pago em um dia, 2, 3, nós não poderíamos falar em pedaladas fiscais. Mas a partir do momento em que isso começa a ser uma atividade que se repete e vai representando não recebimento de caixa a favor destes bancos e de outras organizações ao longo de muitos meses, como aconteceu no Brasil, a situação se torna tremendamente perversa para essas organizações. Seus recursos são empenhados e o Tesouro não faz o repasse devido. Então, parece, contabilmente, que o Tesouro até pode gerar ou um superávit ou uma situação de conforto maior. Mas, na verdade, pode surgir um déficit. O que não dizer do Brasil de hoje, que agora está contabilizando um déficit de 170 bilhões, 500 milhões de reais, o que é praticamente 10% do total do produto interno bruto brasileiro. Então nós vamos ter que novamente voltar a uma disciplina fiscal tremenda, porque, a rigor, o discurso eleitoral de 2014 da senhora presidenta não se configurou na realidade uma vez que ela foi eleita. Ela começou a gastar, exatamente como o professor Flávio também está bem pontuando, em diversos programas e projetos sociais que, na verdade, não estavam previstos nem tampouco salvaguardados pelo Congresso Nacional. E cabe ao Congresso Nacional dar, efetivamente, a sinalização da aprovação e do direcionamento do recurso público. Afinal de contas, é dinheiro do contribuinte e a gente tem que saber onde coloca. Sem dúvida, né? É importante pontuar também essa questão do orçamento público. A gente vai entrar um pouquinho mais nesses detalhes daqui a pouquinho para você de casa entender, mas, como bem disse o professor, não é simplesmente ou a presidente decide fazer um gasto aqui ou ali, tem que ter uma aprovação, na verdade, também do Congresso
A gente vai explicar isso daqui a pouquinho. Eu só quero antes mostrar para você de casa, para entender um pouquinho mais, literalmente desenhando o jornal Nexo, que eu mostro aí para você na internet, nexojornal.com.br. Fez um gráfico muito bacana e foi publicado, na verdade, no fim do ano passado, antes até de ter iniciado o processo de impeachment contra a presidente eleita Dilma Rousseff, que fala que o que são pedaladas fiscais. Então, pontuando que esse vídeo aqui é de novembro do ano passado, é um período aí anterior à situação atual que a gente está vivendo política, mas explica bem o que são aí as pedaladas. Vamos ver aí. Vai gastar. O dinheiro entra no cofre público a partir do pagamento de impostos. É com essa arrecadação que o governo vai cobrindo os gastos da máquina pública, com funcionários, investimentos e programas sociais. O dinheiro sai do cofre do governo, mas quem faz o pagamento às empresas e ao cidadão são os bancos públicos, como a Caixa, o Banco do Brasil e o BNDES. É assim que funciona, por exemplo, o Bolsa Família. Quando alguém vai a uma lotérica sacar o benefício, o dinheiro sai das contas da Caixa, mas chegou até o banco por um desses repasses mensais do governo. É nesse caminho de entrada e de saída dos recursos que ocorrem as pedaladas. Nessas manobras, o governo atrasa de propósito o repasse de dinheiro para os bancos, que fazem os pagamentos com os seus próprios recursos. Essa maquiagem nas contas dura poucos dias e serve para produzir uma ilusão de ótica. Na prática, a pedalada evita que o governo fique no vermelho e, dessa forma, mantém as aparências com o mercado. A manobra dá tempo para o governo recompor o seu próprio caixa com recursos vindos da cobrança de impostos. Aí tudo volta ao normal. O Tribunal de Contas da União diz que esse tipo de empréstimo informal feito pelos bancos é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo Dilma reconhece que atrasou repasses nos últimos anos e promete não recorrer à manobra de novo, mas ressalta que a pedalada não é ilegal e que vem de longe, desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Muito bem, então aí o exemplo que você pode rever, inclusive, a partir dessa ilustração, acho que conseguiu resumir bem aqui o que a gente estava discutindo. Perfeito. Em relação às pedaladas fiscais, você pode encontrar aí no Nexo Jornal. Também tem outro site que eu já mostro para você, que é o Politize. Esse site aqui também tem um especial aí falando sobre finanças públicas e também de uma forma bem didática, explicando aí como você pode e deve, em casa, entender um pouco mais sobre a questão da democracia, do dinheiro público, dos investimentos e tudo mais. Agora a gente falando aqui, voltando ao ponto inicial da Lei de Responsabilidade Fiscal, que eu comecei perguntando ao professor Flávio, na verdade eu lembro que naquela época, lá em 2000, a aprovação foi considerado um grande avanço, né? Porque Sim. colocava de fato a responsabilidade naquele governante, aí não tinha mais a história de acabou um governo, iniciou-se outro, com as dívidas do anterior, o cara Perfeito. Tinha que sair ali, deixar o seu mandato concluído com as contas em dia, senão seria responsabilizado. A casa em ordem. Exatamente, tem que deixar a casa em ordem para o próximo governante que assumisse. Perfeito. Mas para a gente explicar um pouquinho para quem está em casa em relação a como funciona a questão do orçamento e como é que essa lei também prevê isso, né? Eu já dei essa prévia de que há um orçamento anual que é feito, discutido no Congresso, e depois a partir das prioridades de cada governo. Como é que Perfeito. Funciona o processo de construção e aprovação de um orçamento Perfeito. Público, professor? O orçamento ele é elaborado pelo Poder Executivo, segundo as suas projeções. Vamos aqui usar um exemplo. Saúde e educação são hoje orçamentos previstos, com limites previstos pela própria Constituição Federal e leis específicas, dada a sensibilidade desses campos sociais. Tem as prioridades por serem as áreas aí essenciais. Sem dúvida. É encaminhado ao Congresso, o Congresso discute, em tese deveria votar e aprovar até o último dia do exercício, portanto até 31 de dezembro, não é? Normalmente no Brasil ultrapassamos esse prazo e até vou usar aqui um exemplo do exterior. Lembremos que há pouco tempo a administração pública norte-americana foi paralisada quando Barack Obama incluiu no orçamento um financiamento da saúde, porque é um grande problema nos Estados Unidos. Chamado Obamacare. O Obamacare, que foi uma das grandes bandeiras. Só para pontuar, fazendo parênteses, né, o SUS que a gente tem aqui no Brasil não é uma realidade em boa parte dos países. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Obamacare tentava suprir um pouco aí essa demanda por uma saúde pública, mas lá cada um paga pelo seu procedimento de saúde. Vamos lembrar, inclusive, o seu comentário ele é muito oportuno, o SUS é considerado
considerado por muitos países um modelo. Embora agora provavelmente vá sofrer aí algumas restrições. Mas voltando ao ponto, no caso dos Estados Unidos, a não aprovação do orçamento enviado ao Congresso paralisou o país. Eles respeitam muito a questão cronológica. A partir de tal data, se não estiver aprovado, para tudo. Não pagamos servidores, etc. Voltando ao Brasil, o Congresso tem que aprovar, e daí é que nós encontramos na nossa legislação e no nosso sistema jurídico a vedação ao administrador público de determinar, autorizar ou diretamente operar despesas sem prévia autorização legislativa. Inclusive, isso é crime previsto no Código Penal, artigo 395-A. Vale dizer, além da lei de responsabilidade fiscal, que se desrespeitada for pelo administrador público, poderá gerar crime de responsabilidade. Vamos, usando aqui uma informação da defesa apresentada pela Advocacia da União, para a defesa da presidenta Dilma, é informado nessa defesa, e eu estou aqui me limitando apenas ao que está dito lá, que a prática da pedalada vem desde o segundo mandato do governo FHC, e que pelo menos 17 governos estaduais o fizeram. Então, não é realmente uma novidade do ponto de vista do país, no ponto de vista histórico, político do país, e como bem lembrou o professor Istvan, não é admissível, são práticas orçamentárias e fiscais muito perigosas, não é? E também, além do crime de responsabilidade, que pode gerar um impeachment, nós temos um crime comum previsto pelo Código Penal para o administrador público. Agora, em relação à formulação de um orçamento, professor Istvan, essa questão de o presidente ou o governador, ou seja, o prefeito, tentar burlar aí o que está previsto, né, na formulação essencial, querer fazer um gasto diferenciado que não está previsto no orçamento para um ano, em relação ao impacto que isso pode gerar para a economia, de que forma pode prejudicar muito mais, né, o que a gente pensa, ele pode estar tentando aqui apagar uma fogueira ou algum gasto emergencial, mas se não tiver aprovação, ele está criando um problema ainda maior, né? Sem dúvida. Eu creio que é muito importante a gente se contextuar no mundo das finanças públicas. Quer dizer, na verdade, todo governo necessita, para assegurar a realização de funções públicas, uma boa verba. Então, precisamos partir para a obtenção de receitas de governo que se pautam basicamente em cima de impostos para sustentar, manter e desenvolver as duas megacontas governamentais. Nós temos contas de custeio, são as contas normais, como salários, pagamento de fornecedores, impostos, juros, amortizações e outras tantas, mas também temos as contas de investimento. E nós necessitamos sustentar o investimento porque ele vai gerar mais riqueza, mais emprego, mais impostos e mais arrecadações a futuro. Por outro lado, não podemos tampouco criar uma carga fiscal, que é uma relação de impostos sobre o produto interno do país, excessiva, porque senão vamos matar a galinha dos ovos de ouro, vale dizer. Vamos acabar com a iniciativa privada. Nós temos que valorizar o empresariado, a iniciativa privada, a economia das famílias e os orçamentos em geral. Por outro lado, temos que pensar que existe uma questão essencial. Todo orçamento tem que olhar para as despesas de uma forma disciplinadíssima. Primeiro, você tem que assegurar as receitas e depois devem vir as despesas. Agora, se você primeiro gasta a rodo, e as pedaladas têm tudo a ver com isso, e depois você tenta obter alguma receita, não dá certo. Quanto a burlar, justamente, esta questão de querer enganar ou acreditar que esperteza vale, não é bem assim. Porque quando nós gastamos fora do consenso do poder legislativo, estamos, no fundo, não atendendo aquele conjunto de negociações que deputados e também senadores fizeram em nome da nação e em nome de todos os seus eleitores. Então, a conveniência da capacitação de dispor de um orçamento responsável é sagrado. Isso não quer dizer que você não tenha que, também potencialmente desvincular algumas receitas da União, admitindo algum grau de mobilidade para criar mais gastos públicos, assim como também deva ter uma paralisia no gasto por conta de contingenciamento excessivo. O ato de contingenciar é praticamente direcionar sem operacionalidade outra, sem liberdade a mais. Nós temos esse problema no Brasil. No Brasil, hoje, infelizmente, o investimento público mal significa 2,2%
do Produto Interno Bruto na média nacional dos últimos 7 anos, vem despencando dramaticamente, enquanto o custeio começa a subir e a ser elevadíssimo e, em grande parte, absorvido pelos salários, que, pela lei de responsabilidade fiscal, só podem bater no teto de 60%. Ora, temos então o governo federal com graves problemas hoje de arrecadação em queda por conta de uma economia que acabou desacelerada, cresceu negativamente no ano de 2015 para menos 3,8% e que, embora aparentemente comece a retomar um pouquinho este ano 2016, ainda assim está sumamente desaquecida. Então, sim, é preciso ser rigoroso com as contas públicas. Você somente pode gastar aquilo que você arrecada. Pode até ter extras, por exemplo, privatizar é uma excelente medida, porque está comprovado de que no setor privado a administração do capital é melhor que no setor público. Pode alienar alguns bens, pode captar recursos e fazer engenharia financeira, mas tudo tem que ser às claras, antes de mais nada, para dar satisfação ao contribuinte e a todo cidadão brasileiro. Sem dúvida. O professor falava aqui, só para pontuar que além da esfera da União, né, que a gente está falando mais aqui sobre o orçamento do governo federal, mas também lembrei aqui da situação dos estados no Brasil, diversos estados aí parcelando salários, ou seja, essa questão de gastar mais do que recebe como receita, ou o Rio de Janeiro que está sofrendo muito aí com a queda dos royalties do petróleo, por exemplo, mas o ano passado já o Rio Grande do Sul parcelando o salário de diversos servidores e outros estados aqui, só dando alguns exemplos. Municípios que estão os quebrados. Municípios também, que Sim. muitos deles dependiam aí para sobreviver das verbas vindas do governo federal. Se me permite um comentário rápido, bem didático, né, para o nosso telespectador, para aqueles que não estão familiarizados, a nossa forma de Estado é a federativa. Portanto, existe uma engrenagem articulada entre União, Estados, municípios e Distrito Federal, e que vivem e sobrevivem, inclusive com repasses de um para o outro. Por exemplo, repasses de parcelas do ICMS para os municípios, porque o ICMS é um tributo estadual. Ora, o impacto num desses entes federativos faz-se sentir diretamente nos demais. É realmente um problema muito sério. Eu gostaria de engrenar, e acho, professor Flávio, que você foi muito feliz no que disse e também na sua análise, mas nós necessitamos ser mais críticos no Brasil quanto à gestão pública e quanto à economia do setor público. Eu estou me referindo ao fato de que frequentemente vitimizamos nossos governantes, dizendo que, ai, coitadinhos, agora o preço da commodity caiu. O preço do petróleo despencou. Peraí, para um pouquinho. É para isso que nós estamos trabalhando com cenários, com indicadores antecedentes, com análise de tendências, no que, aliás, a Fundação Getúlio Vargas é brilhante. Eu acredito que nós necessitamos perceber a extrema importância de verificar de forma crítica como também os nossos governantes atuam. Porque quando eles se empenharam em aplicar no estado do Rio de Janeiro, ao qual você muito bem se referiu, uma enorme quantidade de verbas do pré-sal, era de se prever que uma commodity que tem preços flutuantes, mais cedo ou mais tarde, não poderia permitir o gasto pelo máximo, preço mais alto do petróleo, mas sim talvez por um preço médio ou talvez por um preço mínimo. Qualquer e mais analista grave, um pouco bem informado saberia, né, dessa tendência do preço flutuante. Né? E gastar demais quando se tinha, na verdade, esse dinheiro extra e também não fazer nenhuma reserva, também pode ser uma análise a ser feita. Né? Quem está em casa e que tem seu orçamento, recebe ali, gasta tudo, ou já começa o mesmo negativo, é uma comparação que a gente pode fazer. Né? Certamente. Há também o fenômeno que parece ser muito travado na cultura brasileira de nós acreditarmos que parece que dinheiro nasce em árvore. Acontece que existe um limite para criar pagamento fiscal, logo o planejamento tributário das empresas deveria ser uma das bases sobre as quais se mira o próprio planejamento tributário do governo federal. Nós temos uma carga fiscal que hoje é 39% do produto interno bruto. Em muitos outros países da América Latina, em média, nós estamos falando de uma carga de 17%. Até mesmo países muito desenvolvidos, como a Alemanha, possuem cargas fiscais significativas de 35%, ou os Estados Unidos, Noruega 36%, também, Noruega, é 38%. Também é semelhante ao Brasil. É verdade, mas eles entregam alguma coisa. Perfeito. E você não vive na violência. Saúde, você tem transporte, nem problemas de segurança saúde que e educação, tais. principalmente Perfeito. de qualidade. A gente está aqui com 1 minutinho e meio para encerrar o nosso papo
podia seguir aqui o restante das horas possíveis, porque é um assunto que não acaba tão rápido assim, mas eu só queria uma avaliação de vocês, pegando um ponto que o professor Flávio mencionou anteriormente, que muita gente se pergunta, e é um ponto aí de polêmica também. Se em outros governos também houve a questão da pedalada, como no governo FHC, como no governo Lula, porque agora, o que tem de diferente nessa questão da pedalada fiscal no governo Dilma, que a levou até um processo de impeachment? Perfeito. A prática da pedalada não foi criada agora. Nós sabemos disso, inclusive em governos estaduais. O que temos agora, neste momento, foi uma crise econômica que veio se desenhando e que veio se desenvolvendo com profundidade e gravidade tal que retira do governo o seu apoio político. E é por isso que eu enfatizo, é preciso que o Brasil discuta as reformas estruturais que não estão sendo discutidas. Ora, temos um sistema presidencialista por coalizão, o que significa que o presidente só governa com o apoio do Congresso. No momento em que ela perde, no caso a presidenta Dilma, perde o apoio do Congresso, aliado a uma crise política e a uma rejeição das contas de 2014 pelo Tribunal de Contas da União, está formado o caldeirão para uma crise política e um pedido de processo de impeachment. Não é? Então, me parece que esses ingredientes diferenciam esta situação. E veja bem, estamos ainda no momento do processo no Senado. Estão sendo produzidas defesa, acusação, será votado um relatório para daí então marcarmos um julgamento se esse relatório for aprovado. Então estamos ainda no momento mais importante de todo esse processo de impeachment. Então não sabemos ainda se vai se configurar um crime ou não. Não é? Mas esses ingredientes trazem esta especificidade no momento. Muito bem. Bom, o nosso tempo aqui já está estouradíssimo, mas quero agradecer muito aos nossos entrevistados hoje por essa verdadeira aula aqui sobre orçamento público. A gente espera ter provocado em você em casa também uma reflexão sobre esse assunto. Que não pare esse bate-papo aqui, que você leve adiante essa discussão aí na sua roda de amigos e familiares. Mas por agora a Conexão tem que encerrar. Então, muito obrigado aos dois pela presença. Muito agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Um prazer tê-los aqui. Satisfação, grande honra. Muito bom. Você de casa, então fique ligado. Conexão de segunda a sexta aqui na tela do Futuro, a qualquer hora do dia e da noite, no nosso site, horários, endereço, tudo aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.